paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9, e versículo de número 40 ao 42, que vai nos dizer assim: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Jairo foi até Jesus, ele sabia a gravidade do problema que ele havia deixado em casa. Por isso, ele não chega até Jesus somente pedindo, mas a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus e suplica que Jesus vá até sua casa para poder curar a sua filha. Você observa que Jairo foi intenso no que ele pediu ao Senhor. Ele se entregou. Ele deixou tudo o que precisava deixar de lado, tudo aquilo que impedia ele chegar perto de Jesus, irmãos, ele deixou de lado. Jairo deixou de lado a religiosidade. Jairo deixou de lado o que as pessoas iriam pensar. Quando você está buscando milagre, você não tem que se importar com aquilo que as pessoas pensam. Você não tem que se importar com aquilo que elas estão falando, com aquilo que elas vão achar. Você precisa ser intenso na sua adoração. Você precisa ser intenso naquilo que você tem pedido a Deus. O Senhor, Ele te trouxe aqui para lhe dizer: eu quero mais intensidade no teu pedido. Tem pessoas que querem milagre, mas estão cruzando os braços como se não precisasse do milagre. Orando uma vez ou outra por uma causa que você sabe que é impossível. Deus está dizendo, quando é algo impossível, quando você precisa de um socorro, quando é urgente, você clama, você suplica, você se lança aos pés de Jesus sem se importar com aquilo que as pessoas vão falar. Declare comigo: eu vou adorar Jesus e não vou me importar com o que as pessoas vão falar. Eu vou adorar Jesus e não vou me importar com o que as pessoas vão falar. Quando Jairo vai até Jesus, irmãos, ele se despiu de tudo aquilo que poderia bloquear o milagre dele. Por isso você vê este homem aqui indo, irmãos, de maneira intensa até Jesus. Ele era chefe da sinagoga, mas ele não estava nem aí para este cargo, porque ele precisava do mestre. Quando você precisa de Jesus, você não fica se importando com o que as pessoas vão falar, com os protocolos. Tem muitas pessoas, irmãos, que são cheias de regras, cheias de protocolo, porque não pode orar assim, porque não pode adorar assim, porque não pode gritar, porque não pode pular, porque não pode chorar, porque não pode falar língua estranha. E Deus está dizendo: quem precisa do milagre é você. Não fique se importando com aquilo que os outros estão falando. Se eles estão protocolando, você não para ouvir. Você age conforme a sua necessidade. Jairo deixou uma filha à beira da morte em casa. Você acha mesmo que ele estava se importando se as pessoas iam comentar porque ele estava perto de Jesus? Claro que não. Ele roga, ele suplica, ele pede que Jesus vá até a casa dele, porque ele cria que Jesus poderia fazer algo pela filha dele. Quando você crê que Jesus pode transformar a sua história, ninguém pode roubar de você o milagre. Quando você tem fé, quando você tem certeza e convicção que Jesus pode transformar a sua vida, a sua fé faz sua situação ser transformada. Foi a fé de Jairo que fez com que Jesus fosse até a casa dele. Jairo estava agindo com fé. Quando você tem fé, você não se importa com o que é dito a teu respeito. Quando você tem fé, você não fica se importando se as pessoas estão criticando a sua adoração, mas você continua fazendo o que é para ser feito. Adorando aquele que te chamou. Adorando aquele que te separou, que te escolheu. Você entrou aqui com causas que, humanamente falando, são impossíveis, e Deus está dizendo: por quê que você não se entrega com intensidade? Você tem medo do que as pessoas vão falar? Lembre-se, ninguém pode resolver o seu problema. O que Jairo deixou em casa, irmãos, ninguém poderia resolver por ele, só Jesus poderia fazer.
Quando você entende que só Jesus pode transformar, pode curar, pode libertar, você não fica medindo a sua adoração, mas você dá o melhor para Ele, sabendo, Ele é todo poderoso, Ele vai resolver a minha causa. Eu não me importo com o que pensam, com o que falam, com o que vão achar. Eu quero me despir de tudo aquilo que atrapalha Arabasturi Andaraia, o meu pecado de acontecer. Declare comigo: eu não vou deixar situações morrerem na minha vida por causa do orgulho. Eu não vou deixar situações morrerem na minha vida por causa do orgulho. Tem situações na sua história que precisam ser resolvidas e você não pode ficar aí orgulhoso. Você não pode ficar aí orgulhosa dizendo: não, se eu falar com Jesus assim, Ele resolve. Tem causas, irmãos, que nós temos que suplicar. Tem causas que nós temos que chorar. Tem causas que nós temos que jejuar. Tem causas que nós temos que realmente nos rasgar diante do Senhor para que Ele venha resolver. Se você entrou aqui com uma causa impossível, o Senhor está dizendo: se derrame diante daquele que pode resolver. Se derrame diante daquele que pode fazer milagre por você. Jairo saiu da casa dele convicto: vou até Jesus. Mas você é chefe da sinagoga. Imagine as pessoas comentando, irmãos. Conjecture aí, vai pensando aí comigo. As pessoas criticando Jairo. Mas Jairo não queria saber de críticas. Quem busca milagre não se importa com críticas. Eu vou repetir para alguém entender aqui. Quem busca milagre não se importa com críticas. Se você está buscando milagres, se você está buscando viver uma causa que humanamente falando é impossível, se você tem buscado de Deus uma resposta, você não tem que ficar se importando, com aquilo que as pessoas vão pensar, porque elas nunca vão entender o que você faz por fé. Irmãos, a fé é loucura para quem está na carne. Quem é religioso nunca vai entender o que Deus tem contigo, o que Jesus te chama para fazer. Quem anda na carne nunca vai entender o que Jesus te chama para fazer, porque as coisas de Deus são loucura muitas vezes, irmãos. Mas se você sabe o que você tem buscado em Deus, se você sabe qual é a sua necessidade, você se entrega intensamente. A palavra é essa, uma entrega intensa. Deus quer intensidade na sua busca. Deus quer intensidade na sua adoração. Deus quer intensidade naquilo que você tem feito para Ele, sem se importar com o que as pessoas vão falar. Você sabe o que você está buscando no Senhor. Você sabe o que você está guardando em Deus. Então seja intenso no pedir, intenso no orar, intenso em tudo que você vai fazer diante do Senhor, porque Ele vai fazer milagres acontecer na sua vida. Jairo foi intenso, se prostrou. Jairo foi intenso, suplicou. Ele sabia o que ele havia deixado em casa. Só Jairo sabia a dor, irmão, só sabe a dor quem está sentindo. Você sente a sua dor. Você sabe quais são os problemas que precisam ser resolvidos na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu esposo, da tua esposa, na tua casa, no teu ministério, na tua saúde, nas tuas finanças. Então por que você se importa com o que as pessoas vão falar, com o que elas vão pensar quando você sai de casa, quando você vai para a igreja, quando você entra no seu quarto e fecha a porta, quando você está adorando ao Senhor? Você tem que entregar intensamente a sua adoração. Você precisa suplicar sem medo dos apontamentos. O que tem de gente deixando de ser intenso, deixando de ser verdadeiro, deixando de ser aquilo que Deus chamou para ser por causa dos apontamentos das pessoas. Tem pessoas, irmãos, que já não querem mais ser renovadas com o Espírito Santo porque as pessoas vão criticar. Tem pessoas que já não querem mais chorar porque as pessoas vão apontar o dedo e dizer que ela está sofrendo. Tem gente que já não dá mais um glória a Deus alto porque vai incomodar as pessoas e elas vão criticar. Você tem que entender que o que você faz é para Jesus. A sua intensidade é para Ele. Você sabe o problema que você tem para ser resolvido. Então, minha filha, você sabe quem é Jesus na sua vida. Adore como Ele te chamou para adorar.
Pule, rode, chore, fique em silêncio, porque cada um adora de uma forma e nós não somos juízes para ficarmos apontando, para ficarmos falando da adoração e da intensidade. A dor de Jairo era muito grande. Quando você vê alguém sendo muito intenso, quando você vê alguém dando uma adoração para Deus com muita intensidade, louvando a Jesus com muita intensidade, tenha certeza de uma coisa: ou esta pessoa deixou algo impossível em casa para ser resolvido, ou ela tem uma gratidão porque Jesus fez algo impossível por ela. Ninguém é intenso em vão, irmãos. Precisamos voltar a ser intensos. Precisamos voltar a não nos importarmos com aquilo que estão falando ao nosso respeito. Declare comigo: eu vou adorar, independente do que falem, e Jesus vai me fazer viver milagres. Eu vou adorar, independente do que falem, e Jesus vai me fazer viver milagres. Sim, Jesus tem milagre reservado para você. Jesus tem milagre reservado para sua casa. Jesus quer fazer o impossível acontecer. Diante da dor de Jairo, você observa que ele adora, que ele se prostra, que ele se entrega, que ele quebra protocolo, que ele não se importa com as críticas. Porque como chefe da sinagoga, não era para ele estar aqui aos pés de Jesus como ele estava suplicando. Mas ele não se importou com aquilo que iam falar a respeito dele. Ele disse: eu quero o meu problema resolvido, então eu vou até quem pode resolver. Jesus foi até a casa de Jairo. Para Jesus ir até a sua casa, você tem que ser intenso. Você tem que ser alguém que dá o seu melhor. Você tem que ser alguém que adora. Você tem que ser alguém que não se importa com as críticas, mas que crer no milagre. Jairo cria. Você observa aqui que ele cria tanto que ele pediu ao Senhor que o Senhor fosse até a casa dele. Versículo de número 41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa. Jairo suplicou que Jesus fosse até a casa dele. Não foi Jesus que se ofereceu para ir na casa de Jairo, mas Jairo pediu. A Bíblia diz que é pedir, dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Precisamos buscar, irmãos. Precisamos fazer a nossa parte. Hoje você tem a oportunidade de estar aos pés de Jesus como Jairo esteve. Como, irmã? Através da oração. Você pode botar o seu joelho no chão e pedir: Senhor, visita a minha casa. Senhor, muda a minha história. Senhor, entra no meu cenário. Faz uma mudança acontecer na minha vida. Você pode falar com Jesus e Ele quer resolver o seu problema. Ele só quer que você seja intenso. Que você não se preocupe com aquilo que pensam, com aquilo que falam, com aquilo que acham. Você precisa entender que o milagre é seu e é você que tem que buscar. É você que tem que fazer sua parte. As pessoas criticam, mas elas não sabem da sua dor. Elas não sabem do seu sofrimento, daquilo que você enfrenta, daquilo que você passa e do que Jesus fez na sua vida. Por isso, não se importe com as críticas. Declare comigo: eu não vou me importar com as críticas, eu vou continuar adorando. Eu não vou me importar com as críticas, eu vou continuar adorando. Você não adora para os homens, você adora para Jesus. Ah, irmão, mas estão criticando a minha adoração, estão criticando a minha intensidade. Você lembra quando a Bíblia diz que Davi trouxe a arca e ele ficou feliz ali, ele começou a dançar, ele começou a se alegrar, e Mical começou a criticar a Davi. Mical começou a se meter na adoração de Davi, a colocar a mão dela onde não era para ela colocar, porque a partir do momento que Davi adora, Davi estava ali conectado com Deus. Quando Mical coloca a mão, irmãos, ela está tocando no próprio Deus, falando da adoração de Davi. Ei, Davi era intenso porque Davi sabia o que Deus havia feito na vida dele. Por isso Davi disse a Mical: Mical, eu vou me tornar ainda mais desprezível. Por causa de Deus, pelo meu Deus, eu faço muito mais do que eu estou fazendo, porque eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei que Ele me escolheu. Irmãos, quando você sabe quem Deus é na sua vida, você não para por causa dos outros. Se você entrou aqui e você tem experiências com Deus e você sabe quem é o seu Deus, você sabe os milagres que Ele já fez na sua vida, você tem que ser intenso na sua adoração. Você tem que ser intensa na sua adoração como gratidão pelo que Ele fez.
Porque Davi mostrou intensidade pelo que o Senhor havia feito. A gratidão dele foi intensa. Já que no caso de Jairo, Jairo deixou um grande problema em casa e precisava de solução. Jairo também foi intenso. Quando você recebe, você dá adoração com intensidade. E quando você busca por um milagre, você também dá adoração com intensidade, sem se importar com o que as pessoas vão falar. E Deus vai mudando sua vida. E Deus vai mudando sua história. E Deus vai te fazendo viver milagres. Não se importe com as críticas. Jairo se despiu de tudo aquilo que poderia paralisar o milagre. Tudo aquilo que vinha impedir o seu milagre, tire do seu caminho. E seja alguém que busca o Senhor com intensidade. Seja alguém que faz questão da presença dele. Seja alguém que adora ele em espírito e em verdade aonde você estiver. E eu lhe garanto uma coisa: como Jesus visitou a casa de Jairo e ressuscitou a filha dele, ele vai visitar a sua casa. Ele vai visitar o seu problema. Ele vai visitar aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te entristecido. Mas seja uma pessoa que adora. Quando você for para a igreja, adore. Quando você ouvir palavras, adore. Quando você estiver em casa varrendo a casa, adore. Seja intenso. Quando alguém te perguntar por que você dá tanto glória a Deus, dá tanto aleluia, por que você louva tanto este Deus, aí você vai responder: é porque Ele me deu milagre. É porque Ele pode fazer o meu milagre. Eu preciso ser intenso adorando a Ele para que as portas se abram na minha vida. Deus quer te ensinar a ter intensidade na adoração. Declare comigo: eu vou ser intensa na minha adoração. Eu vou ser intenso na minha adoração. Quando você é intenso, quando você entrega o seu melhor, você move a mão de Deus ao seu favor. O Senhor se agrada do coração grato. O Senhor se agrada de uma verdadeira adoração. Por isso, seja alguém que adora em espírito e em verdade. Seja alguém que se prostra. Seja alguém que coloca diante do Senhor, que o adora, que coloca a necessidade, que coloca a gratidão, tudo diante de Deus, mostrando para Ele que Ele é o primeiro, que Ele é o único, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim na tua vida. Comece a dar o lugar a Deus que é dele, que você vai ver sua vida mudando. Adore com intensidade, que Deus vai mudar a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, que tudo que estiver atrapalhando a nossa adoração seja removido. Todo bloqueio, Pai, todo medo do que as pessoas vão achar, do que elas vão pensar, que seja retirado. Que a gente não se importe, Pai, com aquilo que as pessoas vão pensar, que elas vão achar, meu Pai. Que a gente faça como Jairo. Jairo não temeu aos questionamentos. Jairo não temeu às falácias. Mas ele continuou fazendo aquilo que ele sabia que era necessário fazer, buscando milagre pela filha dele. Senhor, quantos aqui entraram buscando milagres, mas muitas vezes tem retido a adoração, com medo de críticas, com medo de julgamento, de apontamento. Mas tu és o Deus hoje que está dizendo: libere a adoração, que o Senhor vai liberar o milagre. Libere a gratidão, que você vai ver as coisas mudando. Ah, Senhor, queremos te adorar com intensidade como Davi. Queremos fazer como Jairo, Senhor, nos prostrarmos aos teus pés e suplicar a ti, meu Pai, sem medo dos questionamentos, sem medo das indagações, sem medo daquilo que será dito ao nosso respeito, porque nós sabemos, Pai, que a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação, e que o Senhor é um Deus poderoso que pode resolver qualquer problema. Por isso, meu Deus amado, a partir de hoje nós vamos te adorar com mais intensidade. O teu nome será glorificado e haverá milagres na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar.
entregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, busque pelo seu milagre, não se importe com as críticas, mas seja alguém que adora, seja alguém que não para o que está fazendo para Jesus, pelo que os outros vão pensar, pelo que eles vão falar. Esteja sensível, esteja atento, esteja rogando. Jairo não saiu, não se levantou enquanto não houve de Jesus uma posição para ir na casa dele. Quando você insiste, quando você persevera, quando você segura aquilo que você precisa e coloca no altar de Deus, ele mesmo traz a solução, ele mesmo traz a resposta que você precisa. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.